A paz seja convosco, amém? Convido você a se colocar de pé no seu lugar. Feche os seus olhos.
Senhor. Glória a Deus. Levante as suas mãos para Deus. Aplaude e glorifique o nome dele, em nome de Jesus. Aleluia. Pegue a sua Bíblia. Encontre aí o livro de Gálatas. Glória a Deus. Santo, exaltado e glorificado é o nosso Deus. A Ele todo louvor, a Ele toda a glória. Graças a Deus. Livro de Gálatas. Glória a Deus. Gálatas, capítulo de número 6, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Versículo de número 17, que diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, por cada família que está representada aqui. O Senhor seja glorificado através dessa mensagem. O Senhor seja glorificado, exaltado através, Senhor, deste culto, através dessa igreja. Nós humildemente pedimos ao Senhor que fale conosco, que essa mensagem ela possa encontrar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, o autor do livro de Gálatas, também chamado de Paulo, ele compôs esse livro 49 anos depois de Cristo, e a mensagem por trás do livro de Gálatas, a mensagem por trás deste livro, Paulo ele vem buscando junto aos irmãos que vivessem em unidade de fé. Você vai ver o Paulo direcionando uma mensagem para aquele povo, em certo momento aqui, dizendo assim: olha, cada um de vocês carreguem a carga
uns dos outros. Então esse livro ele trata de unidade de fé. Paulo aqui ele traz exortação, ensinamento. E uma vez que nós estamos falando sobre as marcas de Jesus sobre uma pessoa, eu me recordava com carinho acerca desse versículo que a gente leu aqui. Estava guardado dentro do meu coração Paulo dizendo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Três coisas pelo menos significam essas marcas. Paulo, quando você lê lá no versículo de número 14, ele fala assim: olha, está longe de mim de eu me vangloriar. Ele fala: longe de mim trazer glória para mim mesmo, a não ser na cruz de Cristo. Paulo aqui ele está direcionando toda a glória para Deus. E tem algo aqui, irmãos, que chama a minha atenção, porque que marcas são essas? A gente aprendeu aqui já que Paulo ele foi marcado com um espinho na sua carne, é meu nome. A gente aprendeu aqui que o próprio Deus é quem marca Paulo com aquele espinho. Mas Paulo aqui ele não faz referência ao espinho da carne. Paulo aqui ele está direcionando a palavra para aquele povo e falando assim: olha, não me aborreça, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo aqui ele fala de três coisas importantes. A primeira é de uma entrega. Era como se Paulo estivesse olhando para aquele povo e dizendo assim: observem o meu testemunho. Escutem por aí o que falam ao meu respeito. Era como se Paulo estivesse olhando para eles e dizendo: eu fui preso em tal lugar. Em tal lugar tentaram me apedrejar. Em tal lugar eu tive que me esconder. É como se Paulo estivesse falando de uma entrega dele para o Senhor Jesus. Quer ver? Olha só para você ver que faz todo o sentido, irmãos. Paulo ele vai dizer aqui, olha, ainda no versículo de número 14, ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo aqui ele está falando da sua entrega para Deus, de como ele entregou a sua vida para Deus, ao ponto de entregá-la literalmente, se fosse necessário. Então eu começo a compreender que uma pessoa marcada por Deus, ela entrega a sua vida para Deus. Amém? Quem foi marcado aqui diz amém. Amém. Uma pessoa marcada. E você lembra que na nossa primeira pregação a gente aprendeu qual é a marca mais importante sobre a nossa vida, sim ou não? Amém ou não amém? A marca do sangue do Cordeiro. A gente começa a entender então a partir daqui que uma pessoa marcada pelo sangue do Cordeiro, ela também
entrega a sua vida para o Cordeiro ao ponto de estar morta para o mundo e o mundo morto para ela. É isso que Paulo está ensinando. Então, quando Paulo está falando aqui sobre marcas de Cristo na sua vida, a primeira coisa, sabe, mais importante que ele está deixando claro aqui para a gente entender é que quem tem uma marca está morto para o mundo e o mundo está morto para ele. Ou seja, Paulo está dizendo para nós que quem tem uma marca de Cristo sobre a sua vida, essa pessoa entregou a sua vida literalmente para o Senhor. Você sabe por que Paulo declara que ele não vive, mas Cristo vive nele? Você tem uma ideia do porquê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem uma ideia do porquê? É uma entrega. Sabe o que significa isso? Sabe o porquê? Se você não sabia, você vai ficar sabendo agora. Paulo está dizendo, quando ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo, a minha vontade não impera mais. Eu não falo mais por mim mesmo. A vontade de Cristo, a vontade do Senhor Jesus é quem impera na minha vida. Irmãos, você está entendendo a mensagem? Está fácil para entender aqui que quem tem uma marca do Senhor sobre a sua vida, ele também entregou a sua vida. E nós estamos falando que o primeiro ponto é entrega. E quem entregou a sua vida, ele já não manda mais nele. Ele já não manda mais nele. Antes do seu querer está o querer do Senhor. Quem tem essa marca sobre si, ele entende que a vontade dele pode esperar para dar lugar à vontade do Senhor. Você entende isso? Amém ou não amém? Está aqui a receita, irmãos, está aqui a receita de vida. Porque está cheio de pessoas, e eu não digo aqui, eu estou dizendo no mundo aí, amém ou não amém? Eu estou dizendo espalhado por essa terra fora. Está cheio de pessoas por aí tomando decisões erradas. Você lembra que no domingo a gente falou de escolhas aqui, amém ou não amém? Você lembra? Está cheio de pessoas espalhadas no mundo afora aí, tomando decisões erradas, escolhas erradas, sabe por quê? Porque não abriram mão da sua própria vontade. Então Paulo aqui, ele fala de uma entrega. Quando Paulo está dizendo que ele tem sobre ele as marcas, eu já vi pregador, irmãos. Você já viu algum pregador falando sobre esse texto? Talvez não, né? Eu já vi pregadores enfatizando que Paulo aqui, ele dizia a respeito de quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele foi preso, apedrejado, e dando ênfase a isso. Está errado? Não. Mas Paulo aqui, ele ensina coisas espirituais, e a realidade é que aqui fala de uma marca de entrega. Olha aqui no meu olho para eu te falar uma coisa. Você sabe por que tem gente que não quer servir Jesus? É porque tem gente que não quer assumir responsabilidade. E servir a Jesus é assumir uma responsabilidade. Você sabe por que algumas pessoas não assumem nada para fazer na igreja? Porque tem que assumir uma responsabilidade. Mas antes de assumir algo físico na igreja, a responsabilidade, eu já até disse antes, primeiro a responsabilidade é com Deus. Existe uma entrega.
Sabe? Então, Paulo aqui ele fala de suas marcas. E enquanto a gente está pregando aqui, a gente está conseguindo identificar em nós se a gente é marcado verdadeiramente ou não. Amém ou não, amém, irmãos? Você está identificando isso aqui? Eu estou identificando. A gente está conseguindo ver aqui na pregação se existe sim, se de fato eu sou marcado. Segunda coisa aqui que ele fala, quando ele fala de o corpo dele estar marcado, sabe de que ele está falando? Ele está falando sobre a sua fidelidade com Deus. E agora a gente dá ênfase no que os outros pregadores dão ênfase, como eu disse aqui, dos açoites, dos açoites da vida. E na vida de Paulo, quando você vai ver Paulo e Silas presos, eles estavam presos no pior lugar para se estar. Havia uma prisão principal e havia um lugar que eles colocaram Paulo e Silas. Então Paulo, irmãos, ele literalmente foi judiado pelo seu testemunho a Cristo. Paulo aqui também fala de uma marca literal. Alguns dos irmãos aqui já assistiram algum filme que retrata o período da escravidão? Alguém já assistiu? Se não assistiu, eu vou te indicar um. Chama 12 anos de escravidão. Alguém já assistiu 12 anos de escravidão? Já assistiu? Se não assistiu, assista. 12 anos de escravidão. Nesses filmes costumam retratar muito bem como que é a vida de alguém que é açoitado. Se você nunca viu lá, você vai ver. Prendia uma pessoa no tronco, nua ou seminua, e aquela pessoa era chicoteada. E a quantidade dependia, do quanto tinha sido determinado. E as costas de uma pessoa ou de um escravo, quando cicatrizavam, eram muito marcadas. Paulo, irmãos, ele foi açoitado como um escravo às vezes. Então aqui ele fala também de uma marca literal. E aí, quando eu estou a meditar, eu consigo entender que aqui, quando Paulo está falando das marcas, no seu corpo, ele também está falando da sua fidelidade com Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha onde a minha fidelidade a Deus me levou. A minha fidelidade a Deus me fez ser preso. A minha fidelidade a Deus me fez ser açoitado, cuspido, odiado. Irmãos, a fidelidade de Paulo a Deus fez ele ser morto pelo que ele acreditava. Quando Paulo
declara combati o bom combate, ele está falando de uma guerra literal que ele travou para permanecer fiel a Deus. Você está entendendo a mensagem? Amém ou não amém? Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu não. Quando Paulo disse eu combati o bom combate, ele não estava falando de estar no culto quarta e domingo só. Você entendeu? Ele não estava falando só de ter que estar na igreja às 5 horas da manhã domingo que vem. Quando Paulo está falando combati o bom combate, ele está falando, irmãos, de uma guerra ferrenha, travada, para que ele conseguisse permanecer sendo fiel a Deus. E isso é fidelidade. Isso é ser fiel a esse Deus. Por muito menos nós deixamos de ser fiéis. Por muito menos a nossa fidelidade a Deus, ela é tocada. E isso é a grande verdade para nós e para as igrejas e para outras denominações e para a igreja de Cristo nessa terra. Tem gente deixando de servir a Deus por causa de coisa boba, supérflua, coisa que dá para poder largar para lá. Sim ou não, irmão? Tem ou não tem? Tem. Quando Paulo está dizendo eu combati o bom combate, ele fala de uma marca literal sobre a vida dele, sabe, que o fez sofrer ao extremo para pregar a palavra. Irmãos, Paulo foi o maior abridor de igreja depois da instituição. Pega isso aí, tá? No nome de Jesus. Paulo foi o maior abridor de igreja depois da instituição da igreja na terra. Ninguém abriu tantas igrejas quanto Paulo. Onde Paulo passava, ele deixava 12 discípulos, 3 discípulos. Onde ele passava, ele deixava uma igreja aberta. E por isso tantas epístolas, tantos lugares diferentes. Você não vê epístola repetida, sim ou não? Você não vê carta repetida, por isso tantos lugares. O homem era diferenciado. Ele está falando aqui da sua fidelidade a Deus. Até onde eu e você estamos dispostos a irmos por fidelidade a Deus? A gente tem que sair daqui hoje pensando nisso. Quem tem balanço em casa? É difícil ter balanço em casa, né, irmãos? Gente, quase ninguém tem balanço em casa, né? Só pescador, né, mano Celso? Eu tenho balança de pesar peixe, mas está lá no rancho. Coloca na balança. Coloca na balança. Pastor, como que eu peso isso? Eu te ensino. Vamos, sabe, coloca na balança. Você vai pegar pedras parecidas, com mais ou menos o mesmo tamanho, e você vai escrever aquilo que representa a sua fidelidade, e você vai colar na pedra, e você vai escrever aquilo que representa a sua falha, e você vai colar na pedra, e depois você vai e pesa para ver qual que vai pesar mais. O assunto é sério, irmãos. Coloca na balança. O intuito dessa mensagem não é nos julgar. O intuito dessa mensagem é fazer a gente meditar no quão a gente é fiel a Deus, no quanto a gente se entregou para Ele. Olha nos meus olhos, por favor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O primeiro tópico da mensagem é entrega. Sim ou não? Você lembra, né, irmãos? Amém ou não amém? O primeiro tópico da nossa mensagem é entrega.
entrega. O segundo tópico é fidelidade. Deixa eu te falar uma coisa: entrega sem fidelidade não tem sentido nenhum. Não faz sentido. Pastor, mas como assim? Porque se a pessoa não for fiel, ela se entrega até um certo ponto, sim ou não? Ela se entrega até um certo ponto, mas depois aquilo se perde pelo caminho. Então vamos meditar, sabe, no quão fiel nós somos a Deus. Amém? Eu estou terminando, irmãos. Desde agora, ninguém me inquiete ou me perturbe, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo falava de 3 coisas, pelo menos. Ele falava de entrega, de fidelidade e de resiliência. Sabe o que é resiliência? Resiliência é o poder de recuperar-se em tempos de crise. Vão falar para Paulo: Paulo, não vai lá não, porque estão querendo te apedrejar lá. E Paulo fala assim: vocês não sabem de nada, porque eu não estou disposto só a ser apedrejado, mas eu estou disposto a ser morto pelo Evangelho de Cristo. Para falar da fidelidade dele a esse ponto, meu Deus, é como se Paulo estivesse dizendo assim: ó, eu sou açoitado agora, sou preso hoje, mas se me soltarem amanhã, eu vou pregar. Eu saio para a rua hoje, me soltam hoje. Eu saio para a rua hoje e eu vou pregar. E se me prender perto de meia-noite, eu canto de novo e o carcereiro se converte preso junto comigo lá. Não adianta me prender, onde eu estiver, eu vou pregar. Onde eu estiver, eu vou trabalhar para esse Deus. Não adianta. Um poder de resiliência. Olha aqui, irmãos. Uma pessoa que está presa, sendo açoitada, você acha que eles vão dar eles o melhor para comer? Sim ou não? Sim ou não? Ele vai receber o melhor suco? Sim ou não? A melhor água, a água vai ser geladinha? Não. Ela concorda comigo, tá vendo? A comida vai ser ruim, a água vai ser ruim, pouca quantidade, o couro vai ser muito, o chicote vai ser muito. Eu tenho uma pergunta para te fazer: mesmo sendo crente, uma pessoa nessa condição está com a cabeça boa, sim ou não? Não. Eu e você temos ou não temos motivos para acreditar que em algum momento Paulo estava triste dentro da cadeia, sim ou não? A gente tem ou não tem motivo para imaginar, sabe, em algum momento Paulo clamando por misericórdia ao Senhor: Deus, tem misericórdia, eu estou cansado. Sim ou não? A gente tem motivo para acreditar nisso, irmãos. Eu não vou longe não. Às vezes eu e você temos um probleminha em casa, no trabalho, com alguma pessoa, e a gente já acha difícil ir no culto, sim ou não? Isso aí não acontece com a gente? Às vezes a gente está chateado. É ou não é?
às vezes uma preocupação com a família, e aquilo já é, sabe, meio que um empecilho para a gente. Você imagina o Paulo? Imagina a situação daquele homem ali, irmãos. Mas era resiliente. Paulo, ele parece que lá no céu agora ele conversou com Deus e falou assim: ó Pai, faz ele lembrar do versículo, parece, sabe? Faz ele lembrar, parece que lá no céu agora Paulo, ele falou, faz ele lembrar lá. Para falar de resiliência, Paulo deixou um versículo que não está no esboço, mas Deus me fez lembrar. Paulo, ele disse que ele estava instruído a ter abundância, mas também a ter necessidade. Isso é resiliência. Paulo, para falar de resiliência, ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é resiliência. Sabe o que é que o crente precisa? De resiliência. Porque se tem uma coisa que acontece com o crente é passar dificuldade, sim ou não? É luta, sim ou não? É enfrentar problema. Uma coisa eu quero deixar claro para nós aqui: o Senhor, irmãos, Ele é bom conosco. Amém. Deixa eu te falar uma coisa: não é à toa que eu e você olhamos para Davi nos seus salmos, tantas vezes dizendo: o Senhor é bom. Celebrai com júbilo ao Senhor. Não é à toa que a gente vê ele declarando: eu olho para um monte, mas eu sei que por cima daquele monte está o meu socorro, porque Deus é bom. Deus todo dia estende a boa mão dele sobre a minha casa e sobre a sua, e ministra a bênção da parte dele. Todo dia, todo santo dia, todo dia. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa a você: se você não tem o costume de levantar cedo e orar em agradecimento ao Senhor, faça isso a partir de hoje. Todo dia. O PG, quem sabe quem é o PG? O PG, né? Do Êxodo, Oficinas de 3. O PG, ele, em uma de suas canções, ele diz assim: que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Irmãos, que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento todo dia de verdade. Essa parte dessa canção é fiel para mim, porque antes de dar bom dia, antes de qualquer coisa, eu faço a minha oração e eu agradeço ao Senhor. Eu louvo a Deus por aquela oportunidade de abrir os olhos, porque o Senhor é bom. Sabe, que Deus nos faça resilientes em nome de Jesus. Que Deus, Ele fortaleça em nome de Jesus a nossa vida, para que nós prossigamos sendo fiéis a Ele a cada dia, e que a nossa entrega, irmãos, que a minha e a sua entrega, ela seja fiel a cada dia. Entreguemos-nos a Ele todos os dias. Amém? Eu encerro essa mensagem aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, profetizando que para cada dia de luta, o Senhor, Ele nos fará triunfar na presença dEle, em nome de Jesus. Eu encerro essa mensagem aqui, irmãos, declarando sobre a nossa vida que existe sim uma marca de Deus sobre nós. Amém?
existe uma marca de Deus sobre nós, e essa marca, ela será o suficiente para nos levar para o céu, amém? Sabe que marca é essa, né? A marca do sangue do Cordeiro, amém? Você pode desocupar sua mãozinha direita, sua mãozinha esquerda aí? Eita glória! Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, a Ele toda a exaltação. Aleluia! Se coloque sobre os seus pés, vamos fazer uma oração aqui, em agradecimento ao nosso Deus. Aleluia! Se você precisa de força, seja fortalecido no Senhor nessa noite. Se você chegou aqui triste, é sua obrigação sair daqui saltando de alegria. Se você chegou aqui carente, saiba que a presença dele está aqui. Se você chegou aqui enfermo, saia daqui hoje curado pelo poder que há no nome de Jesus. Entregue a Ele aí agora a sua melhor adoração. Entregue a Ele agora o seu coração, Senhor Deus. Pai querido, santo, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Ah, meu Deus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa, Tu és o Senhor das nossas escolhas, das nossas decisões. Meu Deus querido, fortalece, Senhor, a Tua igreja. Ah, meu Deus, faça-nos resilientes, aviva a nossa fé. Tu és o Senhor da nossa casa. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, ao sairmos daqui hoje, que possamos sair flutuando nas asas do Teu Espírito. Fortalece a Tua igreja, levanta o caído, unge, revigora as forças, ó Deus. Traz a alegria, Senhor, nesse coração triste. Traz a alegria, Senhor. Traz a paz, ó meu Deus, dentro dessa casa. Renova a paz, ó meu Deus, dentro da casa da Tua igreja. A paz que excede o entendimento do mundo. Oh, aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela essa mensagem. No nome do Senhor Jesus. Santo, exaltado é o Senhor dos exércitos. Amém, meus irmãos. Levante as suas mãos para Deus. Assim aplauda, glorifique, exalte o nome dele, diga glória a Deus, diga aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da glória do nosso Deus. Aleluia. Amém? Se assente aí no seu lugar, em nome de Jesus, por um instante. Irmãos, domingo que vem agora nós temos duas tarefas. Domingo que vem nós teremos a vigília
amanhecer. Eu sei que não vai ser fácil para ninguém. Mas eu chamo você para estar aqui. Domingo que vem nós vamos separar um momento aqui de oração. Nós vamos receber uma palavra breve, sim, mas de ensinamento sobre o que a gente vai estar fazendo aqui, para a gente entender que o que a gente vai estar fazendo aqui tem peso no mundo espiritual. A gente vai receber uma unção. E a gente vai orar a Deus. A gente vai ter aqui um momento de oração. Sabe? Então vem participar. Aí talvez você diz assim: se eu vier de manhã, eu não vou vir à noite não, mas é aí que você tem que vir à noite mesmo. São duas tarefas. Depois que você sair daqui, após o café da manhã, você passa ali embaixo, compra uns 2 quilos de chão de vento, umas 4 Coca-Cola, faz um churrasco e me chama para almoçar. Depois que nós almoçarmos, você vai dormir, eu vou embora para minha casa dormir também. E aí de noite a gente tá todo mundo aqui. Ai, ai. No meu caso teria que ser, não poderia ser refrigerante, porque eu não estou tomando refrigerante. Mas brincadeiras à parte, irmãos, você dá uma descansada depois do almoço, descansa um pouquinho e à noite você esteja aqui. Em nome de Jesus, para a gente ter aqui uma mensagem abençoada, um culto abençoado em nome de Jesus. Amém? Mas vem de manhã. Vai começar cedinho, 5 horas da manhã o nosso culto. Vai ser uma bênção. Vem participar. Eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Eu disse um negócio aqui no domingo passado e eu vou repetir. Tinha coisa que estava travada no mundo espiritual e que Deus soltou, Ele liberou. Você está entendendo? Sobre vida de pessoa da igreja já estava travado, tanto tempo travado, e Deus liberou. Eu vou soltar uma palavra aqui, se você é esperto, você pega ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai ter coisa que vai acontecer domingo de manhã e quem estiver aqui vai receber em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai fazer algo acontecer na vida das pessoas que estiverem aqui domingo às 5 da manhã. O senhor tem base bíblica? Tem. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então eu não estou te chamando para qualquer coisa, eu estou te chamando para um encontro, onde o foco não sou eu. Os que me buscam de madrugada, me acharão. Amém? Tá? Então, no nome de Jesus, se prepara, vem participar. Vai ter um lugar de ponto para poder indicar no caso, para poder buscar o pessoal? É uma boa pergunta. Porque já é sábado agora, né? Agora, né? Nesse domingo. Vai ser uma vez, o local que a gente vai sair, no caso, para poder buscar, né? A exemplo do que o irmão Anderson está falando, não tem. Acho que é importante a gente.
No caso, para as pessoas que quiserem vir, exemplo, que fica ruim para poder sair, as que eu for buscar, as que for vir comigo, dá para eu buscar, né? Acho que está tudo pertinho ali, acho que tendo um horário né, certinho, exemplo, igual você está falando 4h30, a gente, exemplo, se a minha mãe vem, o pessoal lá todo vem, ou se vem a minha mãe e a minha sobrinha, aí já, exemplo, daria para vir comigo, minha mãe, minha sobrinha e mais 2 pessoas, se, né? Qualquer coisa, a gente vai conversando no grupo, se caso precisar, a gente marca um lugar. Pois né? Mas não deixa de participar não, irmão. Mas aí, Em nome de caso Jesus. também se uma expedida com o irmão Celso, eu fico ali na esquina desse que eu moro perto deles. Isso, aí, né? Mas se for perigoso, talvez eu acho melhor a gente parar na porta, dar uma buzinadinha rapidinho, né? Para não ter risco para ninguém. Eu não acho que vai pesar, não, né? Bem rapidinho, tá? Porque o horário a gente tem que vigiar. Aqui é um exemplo, irmãos. O inimigo é sujo, né? O inimigo é sujo. Hoje eu estou trabalhando, aí encostei o carro, um pouquinho estava difícil de chamada na hora, aí encostei o carro, nisso veio uma mulher, o vidro do carro aberto, ela parou do lado e ela soltou uma palavra. Ela parou do lado assim, falou assim, sabe o que é o problema? O problema não é. Ela falou nada com nada. O problema não é ser mulher. O problema é não ser mulher decidida. E eu hoje saí para destruir. Eu olhei no olho dela e disse assim: Deus te repreenda em nome de Jesus. Deus te repreenda em nome de Jesus. Eu não recebo palavra nenhuma de maldição. Amém? Sabe? Então, assim, é só um exemplo para você entender que o inimigo é sujo, irmãos. Tudo que a gente está fazendo aqui no mundo espiritual tem peso. Então, né, a gente vai ser o mais vigilante possível. E assim, vem participar. Vigia. Foi bom a gente abrir né, ter essa abertura aqui. Vigia. Porque o inimigo é sujo. O inimigo não quer que você esteja aqui 5 horas da manhã, irmãos, orando e agradecendo a Deus de jeito nenhum, não. Entendeu? Então, se prepara, vai ser um dia, né? E daí uns 3 meses a gente faz de novo, mas vem participar. Vai ser bom, você vai ver. Vai ter coisa, vou repetir, vai ter coisa que Deus vai fazer aqui no domingo, 5 horas da manhã. E quem estiver aqui vai receber em nome de Jesus. Eu sei o que é? Não, eu ainda não sei, mas que Deus vai fazer, vai. Amém? Se coloca sobre os seus pés. Está chegando a festa das cores e domingo que vem à noite a gente vai estar sorteando aqui as cores, viu? Quem vai levar a cor para casa para poder estar participando. E aí, irmãos? Sabe como que vai funcionar? Vai funcionar assim, ó, você vem na cor que você vai estar representando no culto, vem na cor que você vai estar representando. Vai ser um trabalho legal, um trabalho bacana. Vocês vão entender melhor no dia aqui. Amém? Em nome de Jesus. Fechamos os nossos olhos. Se você pode, pegue aí na sua mão uma oferta. Se você vai estar dizimando, pegue aí na sua mão em nome de Jesus. Senhor Deus, te damos graças por essa oportunidade, te damos graças pela família representada aqui. Muito obrigado pela tua presença, por essa palavra. Que o Senhor, meu Deus, possa nos conduzir ao restante de semana abençoado, debaixo da tua proteção, nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Guarda, meu Deus, a família dessa igreja.
eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, seja glorificado em cada casa, em nome do Senhor Jesus. Que cada trabalho, Senhor, que nós vamos fazer, a exemplo de domingo que vem, que o Senhor possa, Senhor, estar na nossa frente, abrindo os caminhos para que possamos passar em segurança, no nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Entregue, Senhor, diante do Senhor a vida do dizimista, do ofertante fiel, onde essa pessoa colocar na mão, que a bênção do Senhor se faça presente, abra as janelas dos céus e derrame bênção sem medida sobre a casa e a família de cada fiel, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com cada um de nós e conosco permaneça para sempre. Todos digam amém. Amém. Paz e que o Senhor Jesus vos abençoe. Glória a Deus. Bom?